Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos e nosso estudo semanal do texto do livro de Hebreus. Hoje nós estamos em Hebreus capítulo 9, começando no versículo 23. Daqui a pouco já vamos fazer a leitura desse texto. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 840 e a nova pergunta do dia. Quando olhamos para esse texto de Hebreus 9, devemos lembrar que ele já mostrou, nos primeiros 22 versículos do capítulo, que o pecado sempre exigia o derramamento de sangue. Uma mensagem que é reforçada desde Gênesis capítulo 3, quando Deus usou peles de animais para cobrir a vergonha do pecado de Adão e Eva, ao longo do Antigo Testamento e especialmente no sacrifício de Jesus Cristo. Como nós vamos ver frisado no texto de hoje, Jesus ofereceu seu sangue uma única vez como sacrifício suficiente e eficaz pelos nossos pecados. Vamos começar com a leitura de Hebreus capítulo 9, do versículo 23 ao 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Agora vamos para as perguntas para compreender melhor o que temos nesse texto. A primeira pergunta do dia: quais coisas foram figuras das coisas celestiais? Ele fala no versículo 23 de figuras das coisas que estão nos céus. Mas ele se refere ao quê? Conforme o texto anterior, essas figuras são o santuário terrestre e tudo que pertencia a ele, coisas do sistema do Antigo Testamento. Essas coisas foram purificadas com sacrifícios de animais. A segunda pergunta, identifique as coisas celestiais citadas aqui. Ele fala no versículo 23 das próprias coisas celestiais. Agora, houve alguma impureza no céu que exigia sacrifício? O sacrifício de Jesus não foi feito para purificar alguma coisa que já estava no céu. Foi feito para purificar pecadores humanos, eu e você. E assim, o ponto que ele apresenta aqui é que os próprios cristãos, purificados pelo sangue de Jesus, são as coisas celestiais. Ou seja, nós somos utensílios na casa de Deus. Voltando algumas páginas na sua Bíblia para 2 Timóteo, capítulo 2, pode observar o que diz no versículo 21, que ajuda para esclarecer o significado aqui. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. E o versículo anterior fala sobre grandes casas. Nesse caso, a casa celestial de Deus. E os utensílios de honra são os cristãos purificados pelo sangue de Jesus. Jesus fez o sacrifício para purificar as próprias coisas celestiais, as pessoas salvas
pelo sangue de Jesus Cristo. A próxima pergunta: Cristo entrou onde, por quem e quantas vezes? E nisso nós fomos levados para o versículo 24. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu. Então, quando perguntamos onde, diz aqui que ele entrou no santuário celestial. Por quem? Por nós. Ele entrou para nos salvar. E quantas vezes? Entrou uma vez por todas. Jesus entrou no santuário celestial por nós uma vez, uma única vez por todas. Qual foi o efeito definitivo do sacrifício de Jesus? Diz no versículo 26, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Jesus teve uma vitória, um triunfo na cruz. Esse fato é frisado em vários outros textos do Novo Testamento. Eu gostaria de ler só poucos versículos aqui. Mas Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E os textos que vamos ver mostram o que Jesus realizou no seu sacrifício na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 15, Paulo escreveu: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Agora vamos para a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, outra afirmação sobre a vitória de Jesus na cruz. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E agora voltando para o próprio livro de Hebreus, no capítulo 2 de Hebreus, versículo 14, ele diz: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E no versículo 15, ele continua: e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, essa vitória de Jesus foi uma vitória completa. Ele venceu o pecado, venceu o diabo na sua morte na cruz de Calvário. A próxima pergunta: o que aguarda todos os seres humanos? E aqui ele fala: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Se Jesus não voltar antes, todos nós vamos morrer. Garantido isso. Ele continua no versículo 27, depois disso vem o juízo. Então, o que tem pela frente para todos nós? A morte e o juízo. É importante observar aqui que as Escrituras negam a doutrina da reencarnação ensinada por vários grupos religiosos. Ele diz aqui que está ordenado para o homem morrer uma só vez. E até às vezes as pessoas procuram um jeitinho de falar que volta várias vezes em vários corpos, mas 2 Coríntios capítulo 5 responde também a essa questão, porque Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Singular. Cada um de nós tem uma vida, um corpo, e cada um será julgado depois de morrer uma só vez. Próxima pergunta: o que Jesus já fez e o que ele ainda vai fazer? Diz no versículo 28, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, então ele já fez isso, ele já se ofereceu para tirar os nossos pecados. Agora, continua dizendo, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. O que ele ainda vai fazer é voltar para salvar todos que estão realmente aguardando seu retorno. Nesse sentido, observamos que as Escrituras usam a palavra salvar ou salvação
em talvez 3 sentidos diferentes. Num sentido, podemos falar sobre a salvação como algo já realizada, já feita. Vamos ver agora esses textos que eu tenho citado na tela. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vou começar no final do versículo 8. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então aqui fala sobre salvação como algo já realizada. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, fala sobre a salvação como um processo atual. 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 15. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Aí ele coloca como algo atual. E Romanos capítulo 5, versículo 9 a 10, usam no mesmo sentido que acabamos de ver aqui em Hebreus, no sentido futuro, algo que será feito. Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, quando falamos sobre a salvação, precisamos olhar para cada texto e contexto para observar se ele fala no sentido de receber a salvação, o perdão dos nossos pecados do passado, de estar sendo preservado e salvo atualmente pelo Senhor, ou de receber a salvação no sentido de completar nossa peregrinação aqui para entrar no descanso celestial. A salvação pode ser vista da perspectiva passada, presente e futura. Resumindo agora o que nós temos observado nesses últimos versículos de Hebreus 9, observamos uma ênfase no sentido definitivo de um único sacrifício suficiente e eficaz. É uma realidade também que nos aguarda quando olhamos para frente, que ele fala sobre a morte e o julgamento. Nós precisamos permitir a purificação para nos tornar utensílios de honra na casa de Deus, no santuário celestial, porque nós queremos ser salvos eternamente para estar para sempre na presença de Deus. Pergunta 840. Qual foi o sinal da aliança que Deus estabeleceu com Noé para nunca mais destruir a terra por dilúvio? Alternativas. A. O arco-íris. B. A circuncisão. C. Uma coluna de fogo. Ou D. Um obelisco de pedra. A resposta certa, alternativa A. O arco-íris. Como diz o próprio Senhor, falando para Noé, em Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 11. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse, porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Resposta certa. Alternativa A. O arco-íris. Pergunta 841. Verdadeiro ou falso? De acordo com Colossenses 3, os maridos devem ser amargos com suas esposas para manterem a autoridade no lar. A resposta certa, se alguém tiver dificuldade em acertar essa questão, amanhã, no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. É ordenado para os seres humanos morrerem uma só vez. Depois disso, o juízo. Jesus morreu uma só vez para oferecer para todos nós a salvação, no passado, presente e futuro, a esperança da vida eterna com nosso Senhor e Salvador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.